Paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um momento na presença de Deus. Hoje vamos mergulhar na palavra, no livro de 1 Pedro, uma carta escrita para fortalecer corações, trazer esperança em meio às lutas e nos lembrar que mesmo no sofrimento, Deus continua no controle. Antes de começarmos, se esta mensagem edifica a sua vida, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Agora, prepare o seu coração, aquieta a sua alma e vamos juntos ouvir o que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Vamos à palavra. 1 Pedro, capítulo 1. Esperança viva, santidade e fé provada. 1:2. Saudação e identidade espiritual. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus que vivem como peregrinos dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eles não estão esquecidos, estão espalhados, mas continuam sendo escolhidos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. A fé cristã começa com identidade, escolhidos pelo Pai, separados pelo Espírito e purificados pelo sangue do Filho. 3:5. Uma esperança viva. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não é uma esperança morta, frágil ou passageira. É viva. Uma herança incorruptível, sem mácula e que não se desvanece, reservada nos céus para vocês. Vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nossa segurança não está em nós, mas no poder de Deus que nos guarda. 6:9. Alegria em meio às provações. Nisso vocês exultam, embora agora, por breve tempo, se necessário, sejam entristecidos por várias provações. As provações não negam a fé, elas a provam, para que a fé de vocês, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo provado pelo fogo, seja achada em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem vê-lo, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo, se alegram com alegria indizível e cheia de glória, pois estão alcançando o fim da fé, a salvação da alma. A fé persevera mesmo quando os olhos não veem. 10:12. A salvação anunciada pelos profetas. Sobre essa salvação, os profetas investigaram e inquiriram atentamente. Eles profetizaram sobre a graça destinada a vocês. Buscavam saber a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Foi-lhes revelado que não serviam a si mesmos, mas a vocês. As coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas tão profundas que até os anjos desejam observar. A salvação que vivemos hoje foi aguardada por gerações. 13:16. Chamado à santidade. Por isso, cingindo o entendimento de vocês, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não se amoldem às paixões que tinham anteriormente, na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos em todo o procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é aparência, é modo de viver. 17:21. Redimidos pelo sangue de Cristo, se invocam como Pai. Aquele que julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida vazia que herdaram, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vocês. Por meio dele,
Vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Nossa redenção custou sangue, não moedas. 22, 25. Amor fraternal e palavra eterna. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amem-se ardentemente uns aos outros, de coração puro. Pois vocês nasceram de novo, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que foi anunciada a vocês como evangelho. Tudo passa, a palavra permanece. Encerramento do capítulo 1. Pedro 1 nos lembra quem somos e para onde vamos. Somos peregrinos, mas não abandonados, provados, mas cheios de esperança, redimidos pelo sangue, guardados pelo poder de Deus, chamados à santidade. Enquanto o mundo passa, a palavra permanece, e a nossa esperança continua viva em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 2. A pedra viva, o povo escolhido e a vida que glorifica a Deus. 1:3. Abandonando o velho comportamento. Portanto, deixem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda forma de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem ardentemente o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Se é que vocês já provaram que o Senhor é bom. O crescimento espiritual nasce do desejo sincero pela palavra. 4:5. A pedra viva e o templo espiritual. Ao se aproximarem dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus, também vocês, como pedras vivas, estão sendo edificados como casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Não somos apenas frequentadores, somos parte do edifício espiritual de Deus. 6:8. A pedra angular. Pois está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e quem nela crer jamais será envergonhado. Para vocês que creem, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal. E pedra de tropeço e rocha de escândalo. Eles tropeçam porque desobedecem à palavra, para o que também foram destinados. Cristo é fundamento ou tropeço, dependendo da resposta do coração. 9:10. Identidade do povo de Deus. Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Nossa identidade não vem do mundo, vem de Deus. 11:12. Peregrinos neste mundo amados, exorto-os como peregrinos e forasteiros a se absterem das paixões carnais que guerreiam contra a alma. Vivam de maneira exemplar entre os que não creem, para que, naquilo em que falam mal de vocês, como de malfeitores, observando as boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nossa vida é um testemunho silencioso. 3:17. Submissão às autoridades. Sujeitem-se a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Seja ao rei, como soberano, seja aos governadores, como enviados por ele para punir os malfeitores e louvar os que fazem o bem. Pois esta é a vontade de Deus, que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como pretexto para o mal. Vivam como servos de Deus. Honrem a todos, amem os irmãos, temam a Deus, honrem o Rei. A fé se expressa na forma como vivemos em sociedade. 18:20. Sujeição no sofrimento.
Servos, sujeitem-se aos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e razoáveis, mas também aos injustos, pois isto é graça, quando alguém suporta sofrimentos injustamente por causa da consciência para com Deus. Que mérito há se, pecando, vocês suportam castigo, mas se fazendo o bem, vocês sofrem e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Deus vê o sofrimento que nasce da fidelidade. 21-23. O exemplo de Cristo. Para isso, vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi achado engano em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Cristo ensinou como sofrer sem perder o caráter. 24-25. Curados e restaurados. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Antes, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram ao pastor e bispo das suas almas. Nossa cura não é apenas física, é espiritual, eterna e completa. Encerramento do capítulo 1. Pedro 2 revela quem somos e como devemos viver. Pedras vivas, povo escolhido, peregrinos neste mundo, chamados a viver de modo digno, mesmo em meio à injustiça. Cristo é o nosso exemplo, Cristo é o nosso fundamento, Cristo é o nosso pastor.